Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Juízes. Juízes, capítulo 5. Capítulo 5, nós vamos meditar a partir do versículo 7. Depois eu vou voltar um pouquinho a Juízes 4. Todo mundo bem de segunda para cá? Se eu estou aqui é porque eu posso pregar, né? Que eu falei, se eu orasse e ninguém passasse mal, eu não pregava mais. Não disse? Sim ou não? Então. E o número foi grande. Gigantesco. Lá para o fundo, as laterais, aqui na frente. A gente sempre faz uma advertência, a observação, e a oração que eu fiz justamente na segunda-feira, é para que haja um despertamento acerca do mundo espiritual, da seriedade que é o mundo espiritual. E até que muitos entendam e passe a lutar de forma realmente espiritual, as coisas elas não acontecem. Então, o que eu quis mostrar é que aquela oração, nós estávamos numa reunião de segunda-feira voltada à vida profissional. Eu quero mostrar por que muitas coisas estão amarradas, por que muitas coisas não vão, por que muitas coisas não acontecem. E às vezes tem gente que, eu disse, quantas pessoas que não é falta de curso, não é falta de treinamento, não é falta de diploma, é diploma, treinamento, curso um em cima do outro, treinamento um atrás do outro, e assim por diante, e não é falta de esforço, levanta cedo. Cadê o resultado? E em muitas pessoas, talvez por falta de um conhecimento mais profundo, espiritual, podem até perder a sua fé por não ver as coisas acontecerem. E não tem nada a ver com Deus. Tem absolutamente nada a ver com Deus. Porque nós sempre ensinamos que a fé e a oração é como uma caixa de ferramentas. Você precisa fazer uso da ferramenta certa para a área certa. Senão não resolve. E eu tenho falado, né? Detecta. Você mesmo pode detectar. Estou ensinando como detectar. Eu tenho ensinado como detectar. Então, eu estou falando porque muita gente mandou mensagem, depois me mandou mensagem preocupado, e pessoas que passaram muito mal, pessoas que eu não vi tudo daqui, mas, e também, como disse, eu não tenho a prática disposição da situação das pessoas, mas se fosse para expor, eu te garanto que eu teria colocado aqui na frente um número gigantesco de situações do arrepio, calafrio, ânsia de vômito, até tem de pessoas que perderam completamente o sentido, não viram nada, que foi um monte. A gente poderia encher a frente aqui, poderíamos colocar um monte. E isso eu quero mostrar que por trás de um problema financeiro, por trás de um problema conjugal, familiar, por trás de um problema de saúde, por trás de um pensamento errado, porque eu tenho mostrado que, embora vivamos como humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. Nós vivemos como humanos, mas não lutamos segundo os padrões humanos. E as armas são espirituais.
E nós precisamos tratar isso com muita seriedade. E pense bem, olha a minha seriedade. Eu desci e disse, se eu orar, se eu fizer uma oração e ninguém passar mal, eu não prego mais. Eu não prego. Eu poderia ficar quieto, não falar algo dessa natureza, porque se não acontecer, não é verdade? Se não acontecer, vai ficar ruim para mim. Mas não tenho esse medo. Não tenho, já fiz coisas piores do que isso, muito mais agressivas do que essa, porque eu conheço o mundo espiritual. Eu sei como o mundo espiritual age. Então, às vezes, a pessoa acha que um pensamento, como eu tenho lido em Coríntios, até um pensamento é maligno. E você só consegue vencer um pensamento errado, porque se pensou errado, vai agir errado. Uma pessoa que não pensa da maneira certa, não é possível vencer, porque ela não consegue nem agir da maneira certa. Então, que é aquela ordem que a gente sempre orienta: crê errado, pensa errado, fala errado, age errado, tudo errado. Tudo começa no crer. Então, creu errado, vai pensar da maneira errada, vai falar da maneira errada e vai agir da maneira errada. E se nós não estivermos realmente atentos espiritualmente, como vigias, como atalaias, guardas, observando com um alto nível de sensibilidade espiritual, nós somos saqueados dentro da nossa própria casa, dentro do nosso território, somos saqueados e não percebe. Não se dá conta. Amém, pessoal? Então, se alguém estava segunda-feira, ou não estava segunda-feira, trata com seriedade, dá sequência no que eu tenho orientado, ore na sua casa, ore na sua empresa, ore no seu trabalho, ore, não seja uma pessoa passiva, que vê que tem algo errado e acha que isso é normal, e trata como se fosse normal. Não trate, seja uma pessoa ativa, seja uma pessoa prudente, viu? Seja uma pessoa prudente, porque é como sempre falamos, uma coisa é quando você não sabia, outra coisa é a partir do momento que você sabe. Quando você não sabia já é ruim, né? Porque você apanha e não sabe nem como se defender. Mas hoje você sabe como se defender. Hoje nós sabemos. Então, antes de eu entrar aqui, projeta Coríntios ali, por favor, antes de eu entrar aqui nessa referência. Diga comigo, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, diga comigo, para destruir fortalezas. Como diz, fortalezas são territórios conquistados pelo mal. Territórios conquistados pelo mal. E o mal se estabelece ali e era o território, talvez, o território é da pessoa, mas o mal já estabeleceu ali uma fortaleza, e ali ele domina. E as armas com as quais lutamos, não são humanas. Se for lutar de forma humana, não resolve. Amém? E aí eu penso uma coisa, só para responder algumas pessoas e para que você tenha argumentação para alguns questionamentos. Antigamente era muito comum a pessoa falar assim, o bispo orou chamando o mal. Não, de maneira alguma. O bispo não orou chamando o mal. O bispo orou repreendendo o mal que estava ali. E quando chega ao ponto de alguém passar mal, é porque o mal já estava ali. O mal não entrou ali. O mal estava ali. Entendeu?
Então não existe esse negócio de chamou o mal. O mal estava ali, foi repreendido o mal. E por isso o mal se manifestou. E quando chega ao ponto, e outra coisa muito fácil da gente detectar. Ainda semana passada eu tive um caso que disse que estava 10 anos na vida da pessoa. 10 anos na vida da pessoa. Então, peraí, não foi eu que chamei. 10 anos lá. Simplesmente foi revelado através de uma oração. 10 anos. Pode voltar lá, vamos para a palavra de hoje. Juízes 5, 7. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Diga comigo, desapareceram os guerreiros de Israel, que é o significado dos camponeses de Israel. Diga comigo, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas e não se via um só escudo ou lança entre 40 mil de Israel. Quando diz assim, quando escolheram novos deuses, está falando de Israel. Porque Israel é o seguinte, se tem uma coisa que você vê, principalmente no livro de Juízes, que é a mesma coisa que acontece hoje, nos dias de hoje, é a mesma coisa que pode estar acontecendo na vida de muitos hoje, é que Israel, eles venciam, conquistavam, entravam em tempos de paz, voltavam a fazer o que Deus reprova. É como se Israel não pudesse ter paz. É como se eles não pudessem viver em paz. Eles entravam em tempos de paz, então eles voltavam às práticas que Deus reprova. Que esse é o mesmo problema que acontece nos dias de hoje. A pessoa está gemendo, está no fundo do poço, está aflita, desesperada, ela busca, ela pega firme, ela intensifica, ela paga o preço, ela tem um alto nível de comprometimento, ela é abençoada, ela entra numa zona de conforto. E aí, possivelmente, começa a fazer o que Deus reprova. E quando ela começa a fazer o que Deus reprova, então a proteção de Deus não está sobre ela. E é quando, como acontecia com Israel, de novo faziam o que Deus reprova e Deus os entregava nas mãos dos inimigos. E aqui é mais uma situação. E tem uma coisa linda, tem uma mensagem linda, muito forte. Volta o versículo 1. Já tinham desistido os camponeses de Israel, desapareceram os guerreiros de Israel, já tinham desistido até que eu, diga comigo, Débora, uma mulher, até que eu, Débora, me levantei e levantou-se uma mãe em Israel. Você vê que a coisa mais linda que nós aprendemos na Bíblia e vemos na Bíblia é que não importa se é homem, não importa se é mulher, não importa se é jovem, não importa se é velho. Deus sempre, Ele opera através da pessoa que se posiciona, da pessoa que se levanta. A Débora se levantou como uma líder, uma juíza, uma profetisa. Aqui nós estamos no tempo dos juízes. Juiz era como se fosse o líder, o rei da época. Ele julgava a causa do povo, ele era o líder maior. E infelizmente nessa época, não se levantou um homem sequer, não havia um guerreiro, não havia uma autoridade, não havia um homem que se posicionasse. Todo mundo já tinha desaparecido, todo mundo fugindo, todo mundo com medo. E se levantou uma mulher. Diga comigo, se levantou uma mulher. Mais uma vez, diga, se levantou uma mulher. E aí volta para o 4, por favor.
Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas, diga comigo, fizeram o que o Senhor reprova. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. É por isso que eu sempre faço uma observação, tá? Eu sempre faço essa observação, em toda a história, o povo só foi derrotado quando faziam algo que Deus reprovava. É impossível se vencer um homem de Deus, uma mulher de Deus, a não ser que façam o que Deus reprova. Israel em toda a história só foi derrotado por ele mesmo, pela sua desobediência. Ou quando não faziam o que Deus aprova, ou faziam o que Deus reprova. Do contrário, era impossível. E eu creio no mesmo fundamento hoje. Por isso que eu sempre digo, nunca procure em Deus, procure em você. Nunca. Ah, mas por quê? Procure em você. O que eu posso fazer? O que eu tenho feito? O que eu posso melhorar? O que Deus tem esperado de mim? Qual é o posicionamento? Que atitude? Nunca procure em Deus, procure em você. Deus não muda. Deus não falha, Deus não erra. Nós mudamos, nós falhamos, nós erramos. É verdade ou não é? Nós oscilamos, Deus não oscila. Nós oscilamos. Pode ver que tem dia que você está... Nossa, tem dia que você está com um humor maravilhoso. Tem dia que você não está suportando nem a você mesmo. É ou não é? Tem dia que você não está suportando nem a você mesmo. Eu não estou podendo nem comigo. Estou querendo nem conversar comigo. Então vamos lá. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazazor. O comandante do exército era Cícera, que habitava em Harosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que já tinha, diga comigo, 900 carros de ferro, olha o tamanho do exército, os havia oprimido cruelmente durante, diga comigo, 20 anos. Cada retrocesso era 20 anos, 40 anos, 7 anos. Cada retrocesso deles era alguns anos de prejuízos, de retrocessos financeiros, perdas gigantescas. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Por que Débora liderava Israel naquela época? Porque nenhum homem se posicionou. Isso responde às mesmas coisas hoje. É a resposta para muitos hoje. Quando aquele que deveria se posicionar não se posiciona, não se levanta, alguém tem que se levantar. Alguém tem que se levantar. E Deus opera através desse alguém, não importa quem. Não importa, volto, repito, não importa se homem, mulher, se jovem, se velho. Deus opera através de quem se posiciona, de quem crê. O que ninguém creu, ela creu. O que ninguém acreditava, ela acreditou. Que pudesse mudar essa situação de 20 anos, reverter essa situação que já durava 20 anos. O marido dela, Lapidote, não se levantou, não se posicionou. O exército de Israel, o general do exército de Israel não se levantou. Olha o que diz. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas, diga comigo, a procuravam, para que ela decidisse suas questões. Os israelitas vinham para que ela pudesse definir causas, julgar causas, definir situações entre eles. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens em Naftali e Zebulon, e vá ao Monte Tabor.
ele fará que Sísera, comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Olha, ela foi, como ela era uma profetisa, diga comigo, profetiza. Assim como nós, eu estou na condição de profeta aqui para você. Tem aquele que é como se fosse uma profetisa em casa, como se fosse um profeta em casa, aquele que fala em nome, Deus usa a boca dele para falar, para impulsionar, para motivar. Vá, que Deus está entregando a vitória, vá ao encontro. E Deus usou a boca dela para falar a esse comandante, e olha o que ele disse. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. Se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou. Você vê, hein? Você vê o que é uma pessoa de fé, forte. Você vê que era um comandante, era um general. E ele disse: se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Até porque não era um inimigo qualquer. Jabim, Sísera, que era o seu general, era poderoso. Imagina um exército com 900 carros. Como encarar isso? Tão poderoso. 20 anos naquela situação. 20 anos sendo subjugados. Então, ela disse assim, passa por favor. Respondeu Débora: está bem, irei com você. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. Porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher, e falou com autoridade, ó, Deus entregará nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde convocou Zebulon e Naftali, 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Robabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados. Pode passar? E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera. Diga comigo: o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e os seus exércitos a fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harazot-Hagoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio da espada e não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber, que aqui havia uma traição também. Jael saiu ao encontro de Sísera e convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. E ele entrou e ela cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite, feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo.
e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao encontro. Venha, disse ela, e lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu caído Sísera morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles os destruíram. Aonde eu quero chegar? E você preste atenção, porque toda mensagem bíblica ela é 100% atual. Pense comigo. Uma mulher, hoje uma mulher liderar alguma coisa é fácil, né? Já não há preconceito. Em alguns lugares ainda há. Uma mulher se tornar uma líder, uma guerreira, ela ser o instrumento de libertação de uma nação, de uma escravidão de 20 anos. Isso é para mostrar uma coisa. Quando a pessoa crê em Deus, quando a pessoa deixa a palavra entrar no seu coração, porque quem falou com ela foi Deus. Tanto é que ela declarou a Baraque a palavra do Senhor, e mesmo assim ele não creu. Você vê que ele não teve coragem. Deus está entregando nas tuas mãos, vá que Deus está entregando. Se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Ele não creu. Ele não creu. Olha que coisa incrível. Baraque está na galeria dos heróis da fé em Hebreus, graças a Débora. Ele está lá. Até não entendo por que ele está. Se for pensar friamente, Baraque não era para estar na galeria dos heróis da fé. E ele está lá, graças a Débora. Débora, uma profetisa e uma juíza em uma época em que a mulher, na sua grande maioria, só cuidava da família, gerava filhos. E o valor dela estava em gerar filhos. Ela foi o instrumento, ela foi aquela que se levantou. Quando todos fugiram, os guerreiros fugiram, ela se levantou. Ela se posicionou. E quando ela se posicionou, ela se levantou. Você vê que um problema que durava 20 anos, chegou ao fim. Tudo que Deus precisa é de alguém que se levante. Tudo que Deus precisa é aquela pessoa que se posiciona. E que pare de se esconder atrás de desculpas. Eu sou mulher, eu não tenho isso, eu não sou estudado, eu não tenho apoio, eu não tenho ajuda, ninguém me... É a pessoa se posicionar e dizer, eu tenho Deus, eu tenho uma promessa, Deus é comigo, eu vou me levantar e vou na força do braço de Deus. Eu vou e eu acredito que Deus pode fazer, mudar, reverter essa situação. Nós ouvimos segunda-feira, nós ouvimos domingo aqui. Hoje, se nós estamos aqui, nós ouvimos o depoimento da minha mãe. Alguém que se levantou. Quando ninguém se levantou, alguém se levantou. Alguém se posicionou. Hoje talvez você olha para mim, olha para a bispa, talvez seja mais fácil ouvir, mas alguém se posicionou antes. É o que eu disse, será que se em algum momento minha mãe não tivesse crido, tivesse desfalecido, será que nós estaríamos todos aqui? Será que no momento da luta, no momento da aflição, no momento dos problemas, porque
Na verdade, ninguém escutou o testemunho da minha mãe, ninguém ouviu o testemunho da minha mãe. Porque ela não testemunhou. Porque se ela for testemunhar, tem muita coisa para contar. Muitas. Tem história que não acaba mais para contar. Perder tudo. Não se sentir amada pelo marido. Mesmo permanecendo na fidelidade no tempo de luta, no tempo de dificuldades, de humilhações. Mesmo assim, o marido ter coragem de trocar não por uma, nem por duas, nem por três, nem por quatro, mas por muitas. Ter filhos com várias mulheres. Ela já estava na fé. Não poderia ter desfalecido em algum momento? E dito assim, aonde está Deus? Não poderia? Não está valendo a pena. Senhor, eu vou crer no quê? Olha a minha vida. Eu vou crer no quê? Vou acreditar no quê, Senhor? Olha o caos. Quando nós chegamos nessa cidade, que eu e minha mãe viemos num caminhão de mudança, nós fomos morar numa casa de 3 cômodos de fundo. De fundo. Para quem tinha fazendas, ela tinha suas belas casas, seus carros maravilhosos, numa casa 3 cômodos de fundo, uma casa miserável. Não tinha uma porta. Ela não tinha uma geladeira. Não tinha uma geladeira. Não podia, de repente, dizer, por que tudo isso? Aonde está Deus? Tudo que Deus precisa é de alguém que se levante, que não viva por um momento, que não olhe, como ela mesma diz, que não olhe o tamanho do problema, mas que olhe o tamanho do seu Deus, que não se esconda através das limitações ou das possíveis situações que sejam desfavoráveis, mas que digam, eu creio, eu não sei como, eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma, mas Deus vai me abençoar, Deus vai me honrar, Deus vai me dar essa vitória, Deus vai mudar essa situação. Alguém precisa se posicionar. E Deus opera através daquele que se posiciona, daquele que se levanta. E o exemplo está aqui. A coisa mais linda na Bíblia é para mostrar isso, que não tem homem, não tem mulher, não tem jovem, não tem grande, não tem pequeno, não tem estudado, não tem o maior, não tem o menor, seja com pouco ou com muitos, Ele dá vitória se Ele quiser. Davi era o menor da casa do pai, Jefité era o menor da menor família, da mais pobre. Então o que precisa acontecer é que muitas pessoas ficam assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho apoio, eu não tenho ajuda, ninguém me apoia, eu não tenho padrinho, eu não tive escola, eu não tenho costa quente, eu não tive condições de fazer uma boa faculdade, eu não tive condições de fazer. Para com isso. Coloca a confiança em Deus e se levante espiritualmente de uma outra forma e diz, Senhor, eu não tenho isso, 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 eu não tenho mais isso, eu não tenho mais isso, mas eu tenho o Senhor. Inclusive que eu gosto de repetir isso, de tempos em tempos Deus me faz me lembrar disso, do dia que eu disse a Deus, eu tenho pai, mas ele não pode fazer nada por mim, eu tenho mãe, mas ela não pode fazer nada por mim, eu tenho pai e mãe, eles não podem fazer nada por mim. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus dos órfãos e o Deus das viúvas. Eu me faço órfão e me faço como uma viúva. Me adote como filho, porque meus pais não podem fazer nada por mim. E não podia mesmo. E não podia. E foi a melhor oração que eu fiz. Porque eu já não esperei mais nada de ninguém, só de Deus. Só de Deus. E aí Deus foi me levantando. É isso, é porque às vezes
Nós vamos colocando as limitações, nós mesmos vamos colocando as dificuldades, nós vamos colocando, mas ele é grande demais, é forte demais, ele tem 900 carros e eu não tenho. E daí? Se Deus quiser dar vitória, é o que nós lemos segunda-feira, seja com muito ou com pouco, Ele dá. Seja com muito ou com pouco, não importa. Se Ele quiser operar, Ele opera. Se Ele quiser abençoar, Ele abençoa. Se Ele quiser te promover, Ele te promove. Se Ele quiser te exaltar, Ele te exalta. Se Deus se agradar de nós, Deus nos colocará nessa terra. Amém? Então é isso que nós precisamos entender. Aqui tem uma mensagem linda. Uma mulher foi um instrumento. Quando ninguém se levantou, volta o primeiro versículo. Quando ninguém se levantou, já tinha desistido os camponeses, desapareceram os guerreiros de Israel. E já tinha desistido, já tinha desistido. Até que eu, também estava faltando aqui, a situação permaneceu até que eu. É mais ou menos assim, até que eu parei de esperar que alguém se levantasse. E eu me levantei. Tem isso também, né? Até que eu pare de esperar que alguém se levante. Talvez ficou ali 20 anos ninguém vai. Não, vai você, levanta você. Vai lá, vai, puxa a fila. E ninguém se levantou. Então, até que eu, Débora, me levantei. E quando ela se levantou, a situação foi mudada. Todo lugar, toda casa, precisa de alguém que se levante. Todo lugar precisa de alguém que se levante. E quando eu digo se levante, eu estou dizendo se levante espiritualmente. Porque se levantar para reclamar e para murmurar não falta, né? Às vezes não falta nem parceiro para isso. Para falar do tamanho do problema, do tamanho da luta, não falta, né? Mas para levantar aquele, para dizer como Josué e Caleb, cale-se, cala a boca todo mundo. Se for para falar besteira, não abra a boca. Se Deus se agradar de nós, Deus vai nos dar essa vitória, Deus vai nos colocar nessa terra. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Alguém precisa se levantar e dizer, não, eu creio, eu vou me levantar em oração, vou me levantar em jejum, vou me levantar em unção, vou me levantar para mudar essa situação. Eu vou me levantar, eu estou me levantando para mudar esse resultado. Não importa quanto tempo ele está aí, mas eu estou me levantando para mudá-lo. Não aceito, não me conformo com ele. Alguém precisa se levantar. E quando alguém se levanta, a situação muda. E eu estou citando o exemplo do testemunho da minha mãe no domingo, porque às vezes a gente olha aqui e diz assim, mas isso é uma história bíblica, então, mas está cheio de história bíblica 100% atual hoje. E a história que nós ouvimos aqui no domingo é uma história 100% atual, de agora, real, de restauração, de restituição, de mudanças, de transformações e completa, viu? Completa, vida familiar, né? Casamento, relação, família de um modo geral, financeiro, mudança completa, transformação completa. Mas alguém se posicionou, aí outros vão se posicionando, outros vão se levantando, e quando se levanta, realmente, e quando eu digo se levantar realmente, é se levantar com força, se levantar com a posição. Não, nós vamos mudar. Tinha uma situação que estava lá há 20 anos, precisava ser mudada. Está entregue nas mãos do inimigo há 20 anos. E a observação que eu sempre faço, tá? Que são coisas que mexem comigo. 20 anos era o povo de Deus. Porque o povo de Deus pode caminhar numa zona de passividade que fica lá 20, 40. Tem uma situação que foi 40. E podia até dizer assim, se Deus quisesse nos livrar, já tinha nos livrado. Enquanto alguém não se levanta, não livra.
Enquanto alguém não se posiciona e puxa a fila e vai contagiando todo mundo, vai levantando o espírito de todo mundo, e vamos mudar essa situação, vamos reverter essa situação, não pode permanecer desse jeito, não importa se tem 10, se tem 15, se tem 20 anos, nós vamos dar a volta por cima, vamos sair dessa situação. E se levanta, não muda. Quando alguém se levanta, muda. A situação é revertida. E lembre-se, se levantar espiritualmente. Porque Débora foi buscar em Deus. Tanto é que ela veio com a direção de Deus. E mesmo assim, você viu? Ela disse aqui para... Volta ali, por favor. Passa aqui, passa, por favor. Isso. Débora mandou chamar Baraque. E disse: o Senhor Deus de Israel lhe ordena, reúna 10.000 de Naftali de Zebulon e vá ao monte Tabor. Passa. E ele fará que Císara, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra, tropas junto do rio, e os entregará em suas mãos. Não foi uma promessa? Deus está mandando te falar isso, vá. Aí qual foi a resposta dele? Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se você não for, não irei. Tá bom? Só que saiba que a honra não vai ser sua. A glória dessa vitória não será sua. Deus vai dar a uma mulher. A honra dessa vitória será de uma mulher. Ela foi o instrumento para libertar uma escravidão de 20 anos. Ela foi um instrumento, ela foi uma mulher profetiza, ela foi o instrumento, a boca de Deus. Você pode ser a profetisa, o profeta, a boca de Deus, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua empresa, você é a boca de Deus. Ela foi juíza, ela julgou as causas, direcionou o povo. Ela foi orientadora e ela foi general de guerra. Quanta coisa nós podemos ser. Olha quantas coisas, Deus capacita e o quanto podemos ser usados por Deus. E a situação foi mudada através de uma mulher. Quem está entendendo a mensagem, por favor? Eu acredito seriamente nisso, até porque está aí, eu vivo isso, a minha casa, minha família, eu tenho visto isso acontecer na vida de muitas pessoas. Quando alguém se levanta de forma espiritual, se levanta com seriedade, se levanta e diz: chega, basta, e vai buscar a Deus de verdade. Eu vou mudar essa situação, eu vou dar a volta por cima, do jeito que está não vai ficar, eu não aceito mais esse mesmo resultado, eu não aceito esse caos, eu não aceito essa vergonha, eu não aceito. Que diabo, até hoje você me humilhou, você me envergonhou, você me roubou, você me massacrou, mas a partir de agora eu estou me levantando. Não aceito perder absolutamente mais nada, não aceito ser roubado em absolutamente mais nada. Quando se levanta, a situação mudar. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. A mensagem que Deus nos traz é uma mensagem profética, é uma promessa de vitória, e vitória grande, extraordinária. Agora tem que entrar dentro de você. Você tem que se levantar. Sabe o que é se levantar? É assumir uma outra posição. É se levantar com outro posicionamento. É se levantar para dizer: chega, basta, eu estou me levantando. Talvez alguns esperaram que alguém se levantasse, e esse alguém não se levantou. Se levante você. Se levante você na sua casa,
Se levante você na sua família. Se levante você no seu trabalho, na sua empresa. Se levante você que está ouvindo essa mensagem. Tem que se levantar. Deus quer dar vitória. Deus quer dar vitória. Escuta o que eu estou dizendo a você. Deus quer dar vitória. E Deus quer dar uma vitória incrível, algo extraordinário. Mas Deus está esperando que você se posicione, que você se levante. Tire as limitações. Não importa se você é mulher, não importa se você é homem, não importa se você é jovem, não importa se você é mais idoso, não importa, só se levante. Não importa se são muitos ou são poucos, se você é pequeno ou se é grande, só se levante. Que seja com poucos ou com muitos, Deus vai dar vitória. Viu? E não importa quem está com você, Deus vai dar vitória. Só se levante. Só se levante. Se levante em oração, se posicione espiritualmente, se levante como uma coluna, se levante para mudar essa situação e não espere mais por ninguém. Não espere, espere por Deus. Não espere mais por ninguém. É muito comum a gente escutar essa palavra: não, eu estou esperando que meu marido se levante, estou esperando que a minha esposa se levante, eu estou esperando que os meus filhos venham comigo, eu estou esperando. Não, se levante você. Se levante você. Se levante você. Você se levantando, Deus vai colocar outros para ir junto. Mas se levante você. E assuma aquele posicionamento. Eu estou me levantando e não aceito mais perder nada. Não aceito ser mais roubado em absolutamente em nenhuma área da minha vida. Não aceito. Eu estou me levantando com força, eu estou me levantando com fé, eu estou me levantando com autoridade, eu estou me levantando, independente se tenho capacidade, a capacidade vem de Deus. Eu estou me levantando para ser profeta do Senhor, eu estou me levantando para ser juiz na minha casa, eu estou me levantando como general, eu estou me levantando como atalaia, eu estou me levantando como comandante, eu estou me levantando e eu estou indo na força do braço de Deus. E Deus vai te dar vitória. Então diga isso em oração agora. Diga: Senhor, eu estou me levantando, eu estou me posicionando e chega. Eu estou me levantando com toda a força, eu estou me levantando porque eu quero. Eu sei que o Senhor tem vitórias grandes para mim, eu sei que o Senhor tem coisas extraordinárias, eu sei que o Senhor quer mudar a minha situação, eu sei que o Senhor quer me honrar, eu sei que o Senhor quer, meu Deus, me dar vitórias. Eu sei, eu estou me levantando. Isso, essa oração é sua. Só não fique com a boca fechada. Diga isso em oração. Esqueça quem está do seu lado. E diga: eu estou me levantando, Senhor. Eu estou me levantando, Senhor. Eu estou me levantando. E eu estou me levantando porque eu não aceito mais a mesma situação, eu não aceito mais a mesma medida, eu não aceito mais a mesma porção, eu não aceito mais a mesma estagnação, eu não aceito mais ser roubado, eu não aceito mais ser saqueado, eu não aceito mais perder, eu não aceito, eu estou me levantando. E Deus vai dar vitória através de você. Deus vai operar através de você, através da tua vida. Se levante. Se levante. Se levante. Se levante na fé, se levante em oração, se levante como autoridade. Você é autoridade na sua casa, você é autoridade espiritual na tua família, você é autoridade. Se levante, independente, seja profeta, profetiza do Senhor lá, seja uma autoridade lá, seja como um general, seja como juiz, se levante como um instrumento do Senhor. Se levante e Deus vai dar vitória. Deixa entrar no teu espírito, deixa entrar no teu coração.
Deixa entrar dentro de você e se posicione para que Deus te dê essa vitória. Chega. E diga para você mesmo, chega de perder. Chega de ser roubado, chega. Chega do mesmo resultado. Chega do mesmo nível, chega. Eu estou me levantando com fé, estou me levantando em oração, eu estou me levantando em jejum, eu estou me levantando com uma autoridade para mudar essa situação, porque do jeito que está não vai ficar, da maneira que está não vai ficar, não vai permanecer. Eu estou me levantando. Deixa entrar. Posso falar uma coisa para você? Olha aqui para mim, vou dizer uma coisa para você. Por favor, trate isso com muita seriedade. Se você recebe essa palavra, você diz assim, estou me levantando, você não está se levantando nada. Desculpa. Não me leve a mal que você não está se levantando nada. Ou sai de dentro para fora ou não sai para lugar nenhum. Ou sai de dentro para fora ou não sai de lugar nenhum. Porque como eu falei, você acha que eu tenho algo de extraordinário, algo de sobrenatural? Segunda-feira, quando eu disse assim, se eu fizer uma oração aqui, e ninguém passar mal, eu não subo mais no altar. Por que eu fiz isso? Porque eu conheço o mundo espiritual, eu conheço o que é a autoridade do nome de Jesus, e eu sei que o mundo espiritual existe, e sei até como ele se manifesta. E eu estou dizendo para você, se simplesmente você diz assim, estou me levantando, você não está se levantando nada e não está mexendo em nada no mundo espiritual. Porque você não há uma decisão dentro de você. Não há realmente algo que sai de dentro de você. Você já sabe que você vai continuar o mesmo. Você já sabe que o seu compromisso vai ser o mesmo. A sua rotina vai ser a mesma. O seu nível de fé será o mesmo. Nada vai mudar. Só que é triste, é lamentável. Sabe quando a vida da gente muda? Quando você toma aquela decisão de dentro para fora, você diz assim, chega. Não aceito mais ser envergonhado, não aceito mais ser humilhado, não aceito mais ser roubado, saqueado como eu tenho sido. Chega, eu estou me levantando. Um dia eu disse assim ao diabo, você me massacrou, você me humilhou, você me envergonhou, você destruiu com a minha vida, mas eu não sabia lutar, eu não te conhecia. Ouvia falar, mas não sabia como era. Só que agora é diferente. Agora eu estou assumindo o controle da minha vida. E sabe quando você vai fazer comigo o que você fez uma vida toda? Nunca mais. Porque agora eu estou te colocando aonde a Bíblia diz que Deus me deu autoridade para te colocar debaixo dos meus pés. Não é eu debaixo dos seus, não. Não é eu debaixo dos seus, é você debaixo dos meus. É você. Esse querido, é igual a pessoa que fala assim, vou parar de beber, vou parar de fumar. Será que vai? Mas aquela coisa que ela diz assim, estou parando agora. Chega, isso não me domina mais. Chega, eu estou mudando essa situação agora. Estou tomando uma decisão para valer na minha vida. Aí sim, ela falou de dentro. E liberou no mundo espiritual. E liberou autoridade, poder no mundo espiritual. Poder no mundo espiritual. A mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos com hemorragia. Ela pensou e ela disse assim, se tão somente eu tocar na orla das vestes do Senhor, eu sei que eu serei curada. Se tão somente eu tocar. E ela foi com tanta convicção, que no meio de uma multidão ela tocou. Jesus parou. O Senhor parou e disse, quem me tocou? Os discípulos falaram, multidão inteira te comprime. O Senhor pergunta, quem te tocou? Realmente, a multidão todinha comprimia, tocava Jesus, barrava em Jesus. Mas ninguém arrancou o poder dele. Porque uma coisa é você estar com Jesus. Outra coisa é você tocar em Jesus com um propósito. Ela foi aquela que foi com um propósito. Ela foi, se eu tocar, se eu tão somente tocar, eu sei que eu serei curado. Eu vou arrancar a virtude, poder dele. E ela tocou e no meio de uma multidão ela arrancou. Não basta estar com Jesus. Não basta estar onde Jesus está.
Se você não tiver aquele propósito, não, eu vou tocar e essa hemorragia vai ser estancada. Esse problema vai chegar ao fim. Essa humilhação vai chegar ao fim. Essa dor vai chegar ao fim. Eu estou me levantando contra essa enfermidade, eu estou me levantando contra esse problema na minha casa, eu estou me levantando contra esse problema financeiro, eu estou me levantando para mudar essa situação. Aí você muda. Não pense você, querido. Eu sempre digo isso, a igreja não tem só vitorioso. Aliás, desculpa a expressão, mas não só essa, como igreja de modo geral. Tem mais derrotado do que vitorioso. Muito mais. Porque existe uma coisa, realmente, a gente fazer as coisas com propósito. Tem gente que está, mas não tem um propósito. Não tem um propósito de verdade, aquele propósito de vida de verdade, aquele propósito de buscar. Eu tenho um propósito com Deus, eu tenho um propósito em Deus, eu tenho um propósito, eu estou aqui de propósito, eu vou buscar com propósito, de propósito, eu tenho um objetivo e eu vou buscar. É diferente. Como eu sempre digo, tem gente que vem ao culto, tem gente que vem com um propósito. Tem gente que vem ao culto, tem gente que vem com um propósito. Tem diferença? Tem. Tinha muita gente com Jesus, mas a mulher do fluxo de sangue, ela foi com um propósito. Ela foi com um objetivo definido, e ela já pensou, e fez. E ali ela arrancou o poder de Jesus. Então, quando você diz assim, saindo de dentro, eu estou me levantando, porque eu não tenho mais 20 anos. Aliás, eu não tenho mais um mês para perder. Nós estamos em maio. Mês que vem é junho. Junho nós chegamos já na metade do ano. Na metade. E aí? Nós estamos aqui. Temos um objetivo de ano. Nós temos um objetivo. E realmente é como eu estou focado, porque uma coisa são as pessoas que realmente estão focadas num objetivo, num propósito. Outra coisa é, vamos ver, né? Vamos ver se dá certo, vamos ver se consegue. É diferente. É diferente. Amém? Eu paro isso e falo isso com seriedade. Isso porque eu tenho preocupação com a sua vida. Porque eu conheço muitas pessoas que perderam a fé na caminhada, mas perderam porque nunca colocaram força. Outro dia eu disse isso para uma pessoa que veio reclamar, eu disse, você nunca pegou. Você sempre foi inconstante. Como é que você quer? Você quer que Deus resolva todos os seus problemas, você nunca foi constante. Você sempre foi inconstante, sempre uma fé inconstante. Quem tem fé inconstante, tem vida inconstante. Não tem como ser diferente. Se você é inconstante, a sua vida vai ser inconstante. Se você é constante, a sua vida vai ser sempre em constância, em ascensão. Então você tem que ter cuidado de olhar. Volta aqui, por favor, volta Coríntios, onde nós estávamos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Armas com as quais lutamos não são humanas, são contrárias e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Próximo. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Diga comigo, e levamos cativo todo pensamento. Você vê que às vezes a pessoa, ele não tem controle sobre os seus pensamentos. E é possível uma pessoa ter controle sobre os seus pensamentos? É? Está aqui a resposta. Está aqui a resposta. Está aqui. Os pensamentos não dominam, você domina os pensamentos. Você mantém cativos os pensamentos. E para torná-lo obediente a Cristo. Porque se o diabo dominou a mente, ele dominou a vida. Dominou a mente, teve o controle, o domínio da mente da pessoa, dominou a vida da pessoa. Não tem mais o que fazer.
até que realmente Deus tenha misericórdia, ou a pessoa se desperte e busque essa libertação. Não, chega, não aceito mais que o diabo domine os meus pensamentos, os meus sentimentos. Não aceito mais. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Diga, eu estou me levantando. Diga mais uma vez, diga com fé, eu estou me levantando.